Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Você vai ver no Jornal PT Brasil de hoje a reapresentação das entrevistas com o senador pelo PT do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates, e com o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Leonardo Monteiro. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Quero te cumprimentar todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, através da TV PT. Alegria muito grande estar participando aqui com vocês, como membro e presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Correios. É uma frente composta de deputados e senadores. E eu acabei de assistir a entrevista aí do Eduardo, comentando sobre a disputa lá no Senado. O deputado Paulo Rocha, o senador Paulo Rocha, faz parte conosco da Frente Parlamentar. Fizemos o trabalho, todo o embate na Câmara dos Deputados, quando o projeto foi para o Senado. A contribuição do gabinete do senador Paulo Rocha foi de fundamental importância, inclusive articulando com outros senadores, como relator do projeto aí no Senado, o senador Otto Alencar, que também foi de fundamental importância para que a gente pudesse impedir a votação do projeto no Senado e, consequentemente, nós iremos vencer esse ano. E com a nova eleição, elegendo o presidente Lula, nós teremos novos tempos para a gente poder rediscutir os Correios e garantir que os Correios continuem sendo uma empresa pública, prestadora de serviço à nossa população. É isso, deputado. Eu queria que o senhor explicasse também, assim, com mais detalhes, a atuação dessa frente parlamentar que o senhor preside, como é que vocês têm tentado atuar para barrar esse entreguismo, com a privatização dos Correios? Olha, a frente tem um papel importante de fazer o debate na instituição, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Lógico que, para a gente poder atuar enquanto deputados e senadores, nós contamos e tivemos, uma atuação muito consistente e participativa dos servidores dos Correios, dos trabalhadores dos Correios, através das associações de aposentados, dos sindicatos, das federações. São duas grandes federações que compõem os trabalhadores dos Correios e trabalhadoras. Portanto, essas entidades, junto conosco, foi de fundamental importância para que a gente pudesse fazer o debate necessário com toda a população, do ponto de vista de conscientizar a população da importância dos Correios, porque o governo Bolsonaro tenta denegrir, tenta colocar na cabeça da população que os Correios é uma coisa ruim. Nós conseguimos, então, fazer um bom debate, conscientizando a população que os Correios devem continuar como empresa pública, prestadora de serviço à população, até porque a gente sabe que, sendo privatizada os Correios,
Com certeza, a grande maioria da população que se encontra nas pequenas cidades, no interior do país, sobretudo aqui em Minas Gerais, Amanda, que é um estado de 853 municípios, a grande maioria deles municípios de 10, 5, 8 mil habitantes. Com certeza, com a privatização, nós não teríamos representação dos Correios nesses municípios. E qual que é a realidade? Muitas vezes, o único instrumento público que nós temos numa determinada cidade é a presença dos Correios, que faz o trabalho de entregar a correspondência, serviços postais, que na grande maioria também tem o correspondente bancário, que é o local ali das pessoas receber a sua aposentadoria, que é o local ali das pessoas receber a sua correspondência, das pessoas terem uma interlocução com o órgão público federal. Portanto, privatizar os Correios seria um prejuízo muito grande para toda a população brasileira, sobretudo também dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Então, a função da nossa frente, além de defender os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, é também defender os Correios como empresa pública, uma empresa que tem lá em torno de 400 anos servindo o nosso país, e também é o papel da nossa frente, como deputados e senadores, defender a nossa população, defender que a população brasileira continue tendo uma empresa de crédito, uma empresa que tem credibilidade com a população, uma empresa que a população gosta dela, uma empresa que a população tem muito carinho com ela, que essa empresa continue sendo prestadora de serviço à nossa população, que é os Correios. Essa questão da credibilidade é uma verdade mesmo, que sempre foi a instituição que passava mais credibilidade ao povo brasileiro. Os Correios estavam ali sempre em primeiro lugar, né, deputado? E um argumento muito forte usado pela privatização, né, em favor da privatização, é que os Correios dão prejuízo ao país. Isso é verdade, deputado? Não é verdade. Os Correios têm dado lucro, isso mostra nos balanços do próprio governo federal, agora o balanço do ano passado, do ano anterior, não é? Que os Correios... Mas a função dos Correios também não é só dar lucro, mas pelo contrário, é uma empresa que tem dado lucro como empresa pública, uma das empresas públicas do nosso país. E nós também temos outros projetos de lei, viu, Amanda, tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que são projetos que podem ainda reforçar mais os Correios como empresa pública, prestadora de serviço e lucrativa. Eu tenho um projeto de minha autoria que cria uma espécie de um fundo, o FUST, né? Que com esse fundo nós vamos garantir mais recursos para os Correios, para atender tanto a empresa como também os seus servidores e servidoras. Nós temos um outro projeto também de autoria da deputada Maria do Rosário e do deputado André, do PDT de Pernambuco, que propõe que o atendimento pelos Correios a todas as empresas públicas, autarquias e fundações, que esses atendimentos a nível postal e de tarifas sejam executados pelos Correios. Isso sendo aprovado, com certeza consolida os Correios como uma empresa consolidada, com fundos, com arrecadação, para que ela possa se constituir definitivamente como uma empresa pública e lucrativa. Portanto, a função da frente, inclusive, também, é trabalhar esses projetos de interesse dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, estão tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, que esses projetos também são de interesse dos Correios. E também a gente trabalhar contra aqueles projetos que trazem uma contradição, né, e que prejudicam os Correios, que é o caso do projeto de lei 591 de 2021, de autoria do governo federal, que propõe a privatização dos Correios. Esse projeto nós somos contra ele, trabalhamos contra ele na Câmara dos Deputados, infelizmente não conseguimos impedir a votação na Câmara, mas continuamos o nosso embate no Senado Federal e conseguimos, então, barrá-lo, né, até o presente momento no Senado Federal. Com certeza, esse ano não há clima mais, não tem espaço
para ele ser votado, nós vamos conseguir, então, com isso, impedir a votação do projeto de lei 591 e, consequentemente, impedir a privatização dos Correios. O que estamos fazendo também com a Eletrobras. Apesar da Eletrobras, o projeto ter sido votado na Câmara e no Senado, não é? Nós agora entramos com um pedido de vistas no TCU. O ministro relator atendeu o nosso pedido, portanto, o projeto de privatização também da Eletrobras está barrado no TCU. Isso depende de prazos, como nós estamos entrando já no processo eleitoral, agora a partir do meio do ano, nós estamos confiantes também que o projeto da Eletrobras será barrado a sua privatização nesse desgoverno Bolsonaro e com o nosso novo governo, a partir do ano que vem, com a eleição do presidente Lula, nós iremos então rediscutir todos esses projetos, garantir, sobretudo, a não privatização da Eletrobras e a não privatização dos Correios. O senhor falou agora num ponto também sobre outras empresas públicas, né, outras estatais que estão na mira da privatização. Essa semana a gente vai dedicar toda a pauta do jornal PT Brasil a essas questões. E aí eu te faço uma última pergunta, deputado. Quem é que tem interesse nessas privatizações? O povo brasileiro vai ter algum ganho com a venda dos Correios? Olha, primeiro que o povo brasileiro, a população brasileira não vai ganhar, ela irá perder se esse projeto for aprovado. Se fosse aprovado, a população iria perder muito, né? A gente sabe do interesse dos grandes empreendedores, sobretudo empreendedores internacionais, interesse de outros países, como o próprio Estados Unidos, né? Que muitas vezes não privatiza alguns setores lá, mas querem privatizar aqui. E a gente sabe que essas empresas nossas sendo privatizadas, elas serão privatizadas muitas vezes por estatais de outros países, né, de países europeus, sobretudo de americanos. Então, nós iremos continuar defendendo o nosso país enquanto nação, para consolidar o nosso país como nação, para consolidar o nosso país com a soberania nacional. Nós precisamos de empresas estratégicas, que elas continuem sendo estatais. Né? Isso significa um Estado forte, empresas como os Correios, como a Eletrobras, como a Petrobras. Por isso, no nosso entendimento, esses interesses de privatização dessas empresas, sobretudo dos Correios, atende os interesses internacionais que tentam, de toda forma, diminuir o nosso país enquanto nação, e esse desgoverno Bolsonaro está a serviço dos Estados Unidos, a serviço de outros países que tentam intervir no nosso país, diminuir o nosso país enquanto nação. Por isso, viu, Amanda, além dessa frente parlamentar em defesa dos Correios, nós temos também constituído no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a Frente Nacional em defesa das estatais, de todas as estatais, e nós temos também uma frente parlamentar pela soberania nacional, que o senador Requião coordenava aqui no Congresso Nacional. Então, nós temos várias frentes, apesar desse embate e dessa perseguição do governo Bolsonaro aos servidores públicos, às servidoras e, sobretudo, às empresas estatais, mas nós temos também várias lideranças importantes que defendem os servidores e servidoras, que defendem as nossas empresas como empresas públicas, prestadoras de serviço. E nós estamos aqui na Câmara dos Deputados, estamos aqui no Congresso Nacional para fazer a resistência a esse desgoverno Bolsonaro. Isso, deputado, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui com o tema do jornal de hoje. Um bom dia para o senhor e bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, coloco o nosso mandato à disposição. Muito obrigado. Vamos conversar agora com o senador pelo PT do Rio Grande do Norte, Jean Paul Prates, sobre a ameaça de venda da Eletrobras e também o desmonte da Petrobras. Bom dia, senador. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, obrigado, Amanda. Bom dia a todos e todas que fazem o jornal e a TV PT. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar desses temas tão importantes, senador, porque hoje está marcado o julgamento final do processo sobre a venda da Eletrobras no TCU.
O que significa para um país privatizar uma estatal tão estratégica como a Eletrobras? E eu queria também saber se é uma prática comum em países soberanos terceirizar esses setores. Olha, mano, infelizmente, esse processo, ele envolve vender a controladora de todas as controladoras do sistema elétrico. Vamos lembrar que a Eletrobras é a holding da Chesf, de Furnas, da Eletronorte, da Eletrosul, de Itaipu com 50%, Eletronuclear, as duas centrais hidrelétricas que nós temos funcionando, e ainda do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação do Setor Elétrico Brasileiro, chamado CEPEL. Ora, você vender esta estrutura que o Brasil construiu, né, com dinheiro público, com reinvestimento público, com políticas públicas, com direcionamento e planejamento público, sob o argumento de que essa empresa perdeu espaço para a iniciativa privada, quando o argumento da abertura dos anos 90 era justamente que o privado viesse a complementar o investimento estatal, é de um nonsense absurdo. E, obviamente, essa justificativa não colaria em país nenhum. Porque se o objetivo da dita abertura dos setores estratégicos, dos setores de infraestrutura fundamentais aí do Brasil, foi complementar o investimento público, porque não alcançava, porque o Brasil ia crescer muito, porque ia gerar mais emprego, etc, etc. Como é que agora o pretexto é justamente porque o setor privado teve sucesso em complementar uma parte desse investimento, a alegar falsamente que a Eletrobras perdeu isso ou não pode investir, o que é mentira também, que ela foi impedida de entrar em vários leilões por uma política deliberada de diminuição da sua possibilidade de investimento, de participação em leilões. E, para completar a sua pergunta, o que é que se faz através da Eletrobras que a gente vai perder? A gente faz redirecionamento de políticas sociais. A gente faz acudir distribuidoras em dificuldades. Lembra do Amapá? Agora há pouco, ontem, praticamente. Quem foi acudir a situação do Amapá? A Eletrobras. A gente abre novas fontes de fornecimento de energia, de geração de energia. Nós estamos em pleno período que o mundo está discutindo transição energética. É necessário, às vezes, investir, não a fundo perdido em pesquisa e desenvolvimento, mas com um prazo de retorno muito longo, que acionistas imediatistas, especuladores, não têm interesse em bancar. Nós conseguimos cobrir todo o território nacional com linhas intersistêmicas e regionais. São 30 são quantas mil quilômetros de linhas de transmissão? Tenho aqui, já passo a vocês. 76 mil quilômetros. 76 mil quilômetros de linha de transmissão. É praticamente a metade das grandes rodovias nacionais de energia. As BRs de energia são controladas e operadas pela Eletrobras. Tudo isso está à venda. E está à venda por um preço vil, por um preço subestimado. Então, é isso que representa vender a holding das holdings do setor elétrico nacional hoje, Eletrobras. E na calada da noite, na Bacia das Almas. Senador, falando nesse valor subvalorizado aí que o senhor mencionou, eu queria que o senhor comentasse esse valor aprovado para a venda da estatal. De acordo com o ministro Vital do Rego, que pediu vistas, né, na última sessão que teve no TCU, que houve esse outro adiamento do julgamento, o valor estaria muito abaixo do que realmente vale a estatal. E o senhor comentou que o povo brasileiro investiu e reinvestiu em toda a estrutura da Eletrobras. Pois é, o valor, na verdade, e é muito fácil, é muito objetivo, não é? A afirmação do Vital do Rego, e a nossa, e a dos elitrários, e a dos humanitários, ela não é baseada em achismo, ela é baseada no fato concreto de que, por exemplo, não está orçado, não está avaliado, não está incluído, portanto, no valor esperado pela venda, do controle da Eletrobras, o fato das hidrelétricas, hoje, dentro desse processo de transição de energia que eu me referi, poderem vender lastro, ou seja, vender serviços ancilares, que tem a ver com o fato de elas poderem armazenar energia na forma de água.
Então, esse valor, isso hoje é pago, né? Uma energia eólica, aliás, aqui tendo que fazer justiça à presidente Dilma, que ao explicar isso falou em estocar vento, o que ela dizia é: como eu não consigo estocar vento numa energia eólica, numa usina eólica, pelo menos ainda, eu preciso estocar energia na forma de outra coisa estocável, que é a água, por exemplo, das nossas hidrelétricas. Foi isso que ela quis dizer quando falou em estocar vento e acabou virando aquele meme propositalmente para difamá-la, enfim, para fazer todo aquele processo que a gente lembra que foi feito com ela. Então, ela estava certa, ela estava justamente explicando isso. Outra coisa que não está contabilizada é a possibilidade da Eletrobras, com toda a estrutura que tem, passar a trabalhar com usinas híbridas. Você tem usinas solares com eólicas, você tem usinas hidrelétricas com solares em cima do espelho d'água. Então você tem uma série de ativos que podem ser usados não só porque já são usados hoje, como serem usados também para outras atividades energéticas igualmente, e nada disso está contabilizado. E por fim, o mais grave de tudo, embora isso aí seja super grave, mas o mais grave de tudo para nós, não foi apresentado nenhum estudo de impacto tarifário. Ou seja, nós estamos fazendo esse processo sem absolutamente nenhuma ideia de quanto isso vai custar para nós, consumidores, cada um de nós, na tarifa. E a gente sabe, pela tendência do que está sendo feito, que a energia vai aumentar. Por quê? Porque se a Eletrobras tem 49% das linhas de transmissão, como eu disse, um terço da geração brasileira, 49 hidrelétricas somente. Essas hidrelétricas estão amortizadas, ou seja, estão pagas. E essas hidrelétricas serão, termo técnico, descotizadas, ou seja, elas vão deixar de gerar ao preço de energia que elas geram hoje, apenas operação e manutenção de uma usina já paga, e vão passar a gerar igualzinho uma hidrelétrica nova, que ainda não foi amortizada. Porque para o setor privado isso pode, para o setor público não pode. Então, para passar para o setor privado, tem que faturar o preço de mercado. É mais ou menos o que está acontecendo no PPI da Petrobras, no refino também. Para vender refinaria, o preço tem que ser a paridade de importação. Quando era estatal, era tudo amortizado e era custo mais margem. Então aqui é a mesma coisa. Então a gente não sabe qual o impacto desse processo na nossa tarifa de energia. Isso é gravíssimo. Você não faz nada sem saber o impacto. Pois a gente não sabe, por causa da pressa. Assinando esse cheque em branco. E o setor de energia, né, como um todo, ele está sob ataque, né, senador? O governo Bolsonaro lava as mãos, acusa a Petrobras, né, faz ataques públicos dizendo que a empresa sacrifica o povo, que pratica preços abusivos. E agora o Conselho Administrativo de Direito Econômico aprovou a venda de mais uma refinaria da Petrobras, que é a REMAN, no Amazonas. Senador, por que o combustível não para de subir e quais as consequências dessas vendas sucessivas aí de várias fatias da Petrobras? Pronto, você agora falou numa coisa que leva a outra, exatamente. Poucas vezes a gente tem feito essa associação. A razão de nós estarmos vivendo o regime de paridade de importação, não é paridade internacional, é justamente a expectativa que esse pessoal tem de vender as refinarias. Eles entraram dizendo, vamos vender as refinarias. Eles fizeram um processo combinado com o CAD, um conluio que eu denunciei e continuarei denunciando, que o CAD não atuou de forma independente. Alguém denunciou a Petrobras por uma prática anticompetitiva minúscula lá no Maranhão. Pegaram esse processo, foram à Petrobras e disseram, olha, você praticou aqui um dumping. Ela, sem se defender, foi lá ao CAD e disse, é verdade, eu fiz esse dumping, reconheceu. E ainda disse, olha, para evitar qualquer acusação, você, a partir de agora, tem aqui 8 refinarias à disposição que eu vou colocar para vender, para você, CAD, parar de me acusar de monopólio de refino. Então, ela não só não se defendeu da acusação pontual, como colocou um elefante em troca. Colocou metade das suas refinarias. Isso só pode ter sido combinado, porque aí o governo pôde dizer em 2019 que o CAD tinha forçado a Petrobras a vender refinarias. Isso nunca aconteceu.
O CAD nunca fez estudo nenhum para mostrar a dominância, né, ou a nocividade, digamos assim, da Petrobras ter suas refinarias, que abastecem por área de atuação, por área de influência. Ninguém constrói duas refinarias uma do lado da outra, como quem bota uma barraca de feira. Refino não é assim. Refino é diferente. Então, como eles queriam vender desde o início, tinham um objetivo, não podiam privatizar a Petrobras diretamente, mas queriam vender em parcelas e querem fazer isso, e estão fazendo isso. O preço para o investidor de refinaria entrar numa refinaria, o preço que ele quer faturar, tem que ser a paridade de importação, que é o preço lá de Roterdã, o preço lá do Texas, mais as despesas de colocação aqui no Brasil. Ou seja, é a simulação de um Brasil que não existe. É a simulação de um Brasil que não é autossuficiente e que importa todo e qualquer combustível, todo e qualquer óleo, porque não produz nada. Esse Brasil não existe, porque o Brasil é autossuficiente. E o Brasil tem capacidade de refinar pelo menos 70% a 80% de cada um dos combustíveis que ele utiliza. Pois bem, esse Brasil fictício só existe para agradar esses investidores que potencialmente poderão comprar refinarias. Um já comprou lá na Bahia, não deu certo, está vendendo a gasolina mais cara do Brasil. Agora na Reman, o escândalo é ainda maior, porque a empresa que está comprando, única ofertante, recebeu 4 anos de isenção do PIS/COFINS. E com o dinheiro que ela arrecadou com esses 4 anos de isenção de PIS/COFINS, ela está comprando a refinaria. Ora, assim, até eu e você juntamos e compramos uma refinaria. 4 anos sem pagar imposto. Nenhuma outra empresa do Brasil recebeu esse favor, só ela, misteriosamente. E agora ela é a única a ofertar pela refinaria de Manaus. Então, essas refinarias sendo vendidas não só está errado do ponto de vista estratégico, nacionalista, soberano e da própria gestão da Petrobras, que vai se tornando uma empresa menor, como está estranhíssima. Está estranhíssima. E nós vamos atrás buscar o que está por trás dessas vendas. Senador, tem várias saudações aqui, o público te parabenizando pela atuação em defesa do interesse do povo brasileiro, a Elaine Carvalho, Cleverson, Sebastião, muita gente falando aqui, e a gente tem dois comentários. O Laureano Arantes Neto, ele comenta que países do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, têm empresas públicas em áreas estratégicas e não abrem mão delas. É soberania, né? Trata-se de soberania. O Antônio José diz que é um absurdo, que a gente acompanha até guerras por recurso energético no mundo, e esse patriota de Araque, né, vendendo todo o patrimônio do Brasil. A longo prazo, a gente pode viver uma escassez aí desses recursos energéticos, senador? Na verdade, a gente pode viver no curto prazo. Eles dizem que se não praticarem o PPI, vai haver desabastecimento. Isso é falso, porque o mercado de importadores ele trabalha em cima do spot, né, que é aquele fornecimento ocasional quando o país produz o seu próprio combustível, falta ocasionalmente em um lugar ou outro, eles entram ali e ali eles praticam um preço um pouco mais caro e o mercado todo aceita e o próprio país também tem que aceitar porque não tem outra saída. Então isso aí deveria ser restrito às necessidades de importação inevitáveis, contra as quais só se pode trabalhar construindo mais uma refinaria no Brasil, pelo menos. Isso não é problema também para o Estado brasileiro nem para a Petrobras. Esperar que alguém privado venha construir é que é o erro, porque está aí a prova. Nós estamos há 20 anos oferecendo, e mais do que isso, 30 anos de abertura do setor, com a lei do petróleo, estabelecendo uma mera autorização para a construção de refinaria, e ninguém apareceu, só aparece gente para comprar as refinarias da Petrobras super bem operadas, arrumadinhas, todas reformadas, todas eficientes. Então, se fosse ruim, ninguém queria comprar, mas todo mundo está atrás da refinaria da Petrobras, construir uma nova ninguém quer, né? Bom, mas enfim, o que é estratégico e é soberano para um país como o Brasil é o fato da gente ter abraçado esse sistema e ele não ter sido contestado por nenhum governo. Nós passamos desde Getúlio para cá por governos de esquerda, democráticos, não democráticos, de direita, de centro, de abertura, de tudo, e ninguém contestou a persecução como objetivo principal do país da autossuficiência em petróleo.
E nós chegamos a ela em 2006, quando o presidente Lula anunciou isso a partir das descobertas do pré-sal, que garantiam praticamente a permanência da gente no Brasil no clube dos países que tem um terrível problema de decidir o que fazer com o petróleo que sobra. E aí o petróleo que sobra, porque o país autossuficiente logo em seguida se torna, pelo menos consistentemente, se torna exportador de petróleo, não pode ser objeto apenas de uma mera exportação de cru, porque isso não agrega valor a nada. E na época o presidente Lula falou, nós vamos agregar valor, primeiro, na forma de produção de combustíveis para nós mesmos, mais conforto para nós e eventualmente para exportar. Nós vamos adquirir refinarias no exterior em grandes mercados bastante competitivos e com um grande mercado, como Estados Unidos e Japão, para levar o nosso óleo, refinar lá e vender com controle nosso. E nós vamos investir em petroquímica, que é a terceira forma de agregar valor para um país autossuficiente. Esse plano estava perfeito. Embora tenha tido problemas sérios de execução, né, ele, na tese, estava perfeito. E é o que o país tem que voltar a fazer. Ele tem que retomar esse projeto. Ele tem que retomar o projeto de construir mais uma refinaria, conquistar a autossuficiência em refino, conquistar mercados fora, inclusive com redes de postos, e conquistar e trabalhar na petroquímica, já na transição energética com a biopetroquímica e com a bioquímica em geral. E a transição energética também vai exigir o uso de recursos petrolíferos para que a gente migre para fontes renováveis, inclusive no nosso consumo automotivo, no transporte e no nosso frete rodoviário e ferroviário, etc, etc. Isso é um longo percurso. Isso vai levar 50 anos. Mas se não tiver uma estatal para tomar a frente, não vai ser feito de forma organizada. Então nós estamos abrindo mão de muita coisa, além do que a gente tem hoje, do nosso futuro. É isso. Muito obrigada, senador, pela sua participação, pela sua contribuição aqui nos temas tão importantes. Eu agradeço muito e espero uma próxima vez aqui para a gente conversar de novo no Jornal PT Brasil. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, Amanda. Eu espero estar na próxima vez com a voz em melhor forma. Hoje está aqui muito ruim, aqui eu estou fazendo muito esforço para falar, mas eu peço desculpa a todos vocês aí por isso. Obrigado. Imagina, obrigada pelo esforço, melhoras. E vamos de contagem regressiva, faltam 5 dias para a posse do presidente Lula. Bom dia para você e até amanhã. É muito leve para um presidente da República conversar com o seu povo. Lula presidente, da perseguição política à esperança renovada. Episódio 7, junho de 2022. Com o objetivo de criar um programa de governo popular e que de fato respondesse às demandas da população, a coligação Vamos Juntos pelo Brasil lança uma plataforma virtual colaborativa. Ao todo, o programa recebeu mais de 8.000 propostas, tornando-se o maior processo participativo de construção coletiva de um programa de governo da história. Tem uma plataforma que já está acolhendo sugestões e a gente vai fazer então um negócio bonito. O documento, estruturado a partir dos eixos: desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, e defesa da democracia e reconstrução do Estado e da soberania, apresentava as principais ideias-forças da Aliança Progressista, formada pelo PT, PCdoB, PV, PSB, Rede, PSOL e Solidariedade, visando a reconstrução do Brasil. Nós vamos ter que ter os tijolos dessa parede, que significa acabar com a fome outra vez nesse país. Nós vamos ter que ter os tijolos, que significa aumentar o salário mínimo. E nós vamos construindo tijolo por tijolo até chegar na cobertura da casa, que é o material da soberania. Um país será soberano quando o seu povo for respeitado, quando o seu povo tiver emprego, quando o seu povo tiver educação, quando o seu povo tiver salário, quando o seu povo comer, quando o seu povo tiver saúde, quando o povo tiver conquistado uma cidadania digna que todo ser humano tem direito.